Olá! Neste vídeo nós vamos comentar os exercícios de revisão de comandos elétricos. Questão 1. O que é tensão? Tensão é a força que movimentam os elétrons. Questão 2. Qual é a unidade de tensão? A unidade de tensão é o volt. Questão 3. Quais as letras são utilizadas para representar a tensão? As letras utilizadas para representar a tensão são U, V e ainda a palavrinha DDP, quando se refere à diferença de potencial entre duas tensões. Qual o instrumento que mede tensão? O instrumento que mede tensão é o voltímetro, em homenagem a Alexandro Volta, que inventou a pilha voltaica. Quais os tipos de tensão que os voltímetros podem medir? Os voltímetros podem medir tensão do tipo contínua e do tipo alternada. Como devemos ligar o voltímetro no circuito? Os voltímetros devem ser ligados em paralelo com os pontos onde se deseja medir a tensão. O que é corrente? Corrente é o fluxo ordenado de elétrons e a sua unidade é o ampere. Quais as letras utilizadas para representar a corrente? As letras utilizadas para representar a corrente são I maiúsculo e I minúsculo. Qual é o instrumento que mede a corrente? O instrumento que mede a corrente é o amperímetro. Quais os tipos de corrente que os amperímetros podem medir? Os amperímetros podem medir correntes do tipo AC e DC, embora a maioria dos instrumentos, os mais simples, que a gente utiliza no aprendizado, eles medem apenas tensão do tipo contínua. Quando eu precisar medir tensão do tipo alternada, eu vou medir com alicates amperímetro. Questão 12 lá. Quais os tipos... Questão 12. Como devemos ligar os amperímetros? Né? Os amperímetros devem ser ligados em série com o circuito. E isso é muito importante. Né? Quando eu vou medir uma corrente, eu devo interromper o circuito para fazer a ligação dos amperímetros. Já os alicates amperímetros, é necessário que eu apenas coloque o alicate em volta de apenas um condutor, o condutor que eu desejo medir a corrente no circuito. Questão 13 lá. O que é resistência? Né? Que a gente quer saber o que é resistência elétrica, na verdade. Né? Resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica. E as letras que eu utilizo é o R maiúsculo e o R minúsculo. Qual a unidade de resistência? A unidade de resistência é o ohm, em homenagem a George Simon Ohm, o camarada que estudou aí os efeitos da oposição da passagem da corrente elétrica nos circuitos. A unidade ohm é representada pela letra grega ômega. Quais as letras são utilizadas para representar a resistência? Nas fórmulas, a resistência é representada com R maiúsculo ou ainda com R minúsculo. Qual o instrumento que mede a resistência? O instrumento que mede a resistência é o ohmímetro. Como devemos ligar os ohmímetros no circuito? Na verdade, a gente jamais deve ligar um ohmímetro diretamente ao circuito. Quando eu desejo medir a resistência de um determinado componente, eu preciso retirá-lo do circuito para fazer a medição. Ou melhor ainda, se eu precisar medir um pedaço do circuito, um trecho do circuito, eu devo isolar aquele trecho para fazer a medição da resistência. Porque senão eu vou medir o que eu estou desejando medir, aquele resistor, aquele capacitor no circuito, mas também vou medir todo mundo que está, todos os componentes que estão no seu entorno. Então, para medir um componente, para medir um determinado resistor dentro do circuito, é necessário retirar ele. Não posso medir o resistor diretamente no circuito, porque senão eu vou estar medindo o resistor e tudo que está no seu entorno.
Então não posso medir diretamente, não devo ligar, jamais ligar um ohmímetro num circuito diretamente, se eu quiser medir a resistência de um determinado componente. Cabe lembrar aí que também para fazer a medição eu devo desenergizar o circuito. O que é circuito elétrico? O circuito elétrico, pessoal, é definido como sendo o caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. E eu posso ter dois ou mais caminhos, né? Então eu posso ter aí vários caminhos para a circulação da corrente elétrica. Então, quando eu defino o circuito, eu defino como caminho para a circulação da corrente elétrica. O que é um circuito série e quais suas características? Num circuito série, eu tenho apenas um caminho para a corrente elétrica. E a tensão vai ser dividida entre os componentes que estiverem nesse circuito. Essas características são apresentadas, por exemplo, naqueles enfeites de Natal, quando apenas uma luzinha lá, um componentinho queima, todo o circuito deixa de funcionar. Então essas são as características de um circuito série. O circuito série possui apenas um caminho para a corrente elétrica, a tensão é dividida entre seus componentes e o funcionamento dos seus componentes é dependente. Questão 20 lá, o que é um circuito paralelo e quais as características? Circuito paralelo é aquele que representa mais de um caminho para a circulação da corrente elétrica. Como características desse circuito, a tensão aplicada aos componentes é a mesma da fonte. Então a gente fala assim, num circuito paralelo, a tensão é a mesma. Já a corrente ela é dividida entre seus componentes. E a corrente dos componentes vai depender, obviamente, dos valores das resistências. Então, num circuito paralelo, a tensão é a mesma, a corrente se divide, mas ela não se divide igual, exceto quando a resistência, quando os valores dos resistores são iguais. Então, essas são as características de um circuito paralelo. Além do mais, o funcionamento do circuito paralelo ele é independente, ou seja, se um dos componentes parar de funcionar, o outro continua funcionando. É o que acontece, por exemplo, no farol do carro. Quando um dos faróis queima, o outro continua funcionando, porque eles estão ligados em paralelo. Se eles estivessem ligados em série, ao queimar um farolzinho, eu teria o circuito interrompido, portanto os dois parariam de funcionar, porque no circuito série o funcionamento é independente. No caso do carro, os faróis são ligados em paralelo e o seu funcionamento é independente. O que é um circuito misto, né? Um circuito misto é o que a gente encontra quando a gente tem a combinação do circuito série e de um circuito paralelo. O que é potência? Potência, pessoal, é a capacidade de pegar a energia elétrica e transformar em outra forma de energia, né? Também nós podemos definir potência como a capacidade de realizar trabalho em função do tempo, né? Sendo que trabalho é fazer o quê? Pegar a energia elétrica e converter em outra forma de energia. Por exemplo, uma lâmpada de 100 watts, ela pega a energia elétrica e converte luz e calor de 100 watts, ou seja, em luz e calor, né? Ou seja, eu pego lá a tensão elétrica, né? Eu pego a energia elétrica e transformo em luz e calor. É isso, converto uma forma de energia em outra forma. Então, potência é a capacidade de realizar trabalho, converter energia elétrica em outra forma de energia em função do tempo. A potência em corrente alternada é igual à potência em corrente contínua? Não. A potência em corrente alternada ela é diferente da potência de corrente contínua, né? Por quê? Porque na corrente contínua eu tenho a tensão ligada o tempo todo aos terminais da carga, né? Isso vai gerar uma potência média igual à produzida pela fonte, uma potência média constante. Já na tensão alternada, eu tenho valores que variam de 0 até o valor máximo, o pico positivo, e de 0 até o valor mínimo, o pico negativo.
Portanto, a potência média gerada na carga, ela vai ser menor do que o pico da tensão, ou do que ela vai ser exatamente a média da tensão na carga. É diferente, então, potência em tensão alternada e potência em tensão contínua. 24. Qual é a fórmula para calcular a corrente? Qual é a fórmula para calcular a corrente contínua? Qual é a fórmula para calcular a potência em corrente contínua? Até essa questão aí precisa ser corrigida. Nós vamos corrigir na próxima edição. Mas qual é a fórmula para calcular a potência em corrente contínua? Eu não vi que estava esse errinho aí. Nós vamos corrigir na próxima edição. A potência em corrente, a fórmula para calcular a corrente, a tensão em corrente contínua é tensão vezes a corrente, U vezes I. Quais as fórmulas para calcular a potência em corrente alternada? As fórmulas para calcular a corrente alternada, elas são 3, porque na corrente alternada eu vou definir 3 coisas para ela. Uma que a gente chama de potência aparente. A potência aparente é o S, e a fórmula é U vezes I vezes U vezes I apenas. Já a outra potência é a potência ativa. A potência ativa, né, P, que é a potência útil, ela é U vezes I vezes raiz de 2, quando o circuito é monofásico. Né? Ou U vezes I vezes cosseno φ vezes raiz de 3, quando o circuito é trifásico. A potência também em corrente alternada tem a potência Q, que é a perda. O Q é o S vezes P. Qual a diferença entre o sistema monofásico e o bifásico? No sistema monofásico eu tenho apenas uma fase, ou seja, eu tenho o fio de fase e eu tenho o fio de neutro. E lógico, na instalação elétrica o terra se tornou obrigatório desde 2006 para todas as instalações elétricas. Já no sistema bifásico eu tenho ou uma fase e um neutro, aliás, eu tenho obrigatoriamente 2 fases, fase 1, fase 2. Né? A tensão entre fases é de 220. Lá no sistema monofásico, a tensão entre fase e neutro é de 120 volts. Já no sistema trifásico, eu vou ter 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. E a tensão entre cada fase é de 220 ou 380, dependendo da região. Ok? Nós vamos comentar um pouquinho dessa lista de exercícios nos próximos vídeos, nos nossos próximos encontros. Se você ainda tiver alguma dúvida, posta lá no grupo do WhatsApp para a gente ir conversando. Um abraço e até mais.